Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio será exclusivamente dedicado ao rescaldo da primeira semana da Volta à França, com um pequeno espaço no fim para fazermos a antevisão da segunda e para alguns jogos internos, como vocês já vão estando habituados. Antes de mais, salientar que nos podem seguir no nosso blog, falsoplano.ghost.io, no nosso Twitter, onde somos especialmente ativos e agora durante a Volta à França, por razões óbvias, ainda mais, e o nosso podcast está disponível em Spotify, Apple Podcasts e no YouTube. Em representação do Falso Plano, hoje temos connosco eu, Henrique Augusto e Ricardo Pereira, e temos um convidado muito especial, David Gomes, algum de vocês já devem conhecer. É uma das principais caras aqui da concorrência, e eu antes de mais ia dizer ao David para se apresentar. Obrigado, Henrique, obrigado pelo convite. Também um abraço ao Ricardo. Acho que nisto aqui nós dizemos, claro, na brincadeira que é concorrência, mas é sempre saudável, até neste caso dos podcasts. E nós no PCMcast começamos, vocês vieram agora mais no final da época passada e agora neste ano, e é fixe que é para o pessoal tem que criar ali, principalmente ali à segunda e à terça, que é normalmente quando os podcasts saem, uma playlist de podcasts de ciclismo para ouvir. É bom nós também criarmos este mercado, e passando a publicidade, todas as terças-feiras podem ouvir o PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Vamos já na terceira temporada, e foi uma aventura nova, e é sempre divertido nós fazermos isto, mostrarmos ao mundo todas as nossas habilidades e conhecimentos de ciclismo. E agradecer também a tua disponibilidade e essa abertura que vocês têm tido também para dar algum apoio ao nosso projeto, que é mais recente. Eu não consigo afirmar assim essas coisas que saem à terça-feira, porque isto aqui é mais instável. Mas a gente tenta que saia às segundas, mas alguns sai certamente de vez em quando. Vamos aparecer na vossa playlist para nos ouvirem. Sem mais demoras, vamos ao grande tema do momento. Vingegaard versus Pogačar, a disputar a Volta à França. Deram-nos um grande show nesta primeira semana, aqueles que são sem dúvida os dois maiores voltistas da atualidade. E começando pelos convidados, que nós aqui no Falso Plano somos gente educada, queria-te perguntar, torces por algum deles ou estás só a desfrutar dos espetáculos que eles nos têm estado a dar? Não torço por nenhum em particular. Torci um bocadinho pelo Pogačar, no sentido, depois daquela etapa do Marie Blanc, pensava que o Vingegaard lhe ia estar a dar coça todos os dias, mas felizmente não tem sido assim. Eu até apostei no Vingegaard para vencedor do Tour, mas torço para que seja uma luta o mais equilibrada possível. E acho que tem sido assim. Esta primeira semana foram 9 dias tão longos e com tantas aventuras que um gajo parece que daqui a pouco vai acabar o Tour, porque já tivemos tantas voltas e reviravoltas. Já tivemos mais ação que no Giro, não é? Exatamente. Este início foi acho que foi uma escolha muito acertada da organização, e também fica aqui talvez um ensinamento para o futuro. Eles para o ano também já vão começar ali em Itália, também com umas etapas mais acidentadas, e pode ser que se esteja também aqui a desenhar, em termos de percurso, uma nova tendência, principalmente no que à Volta à França diz respeito, porque em anos anteriores, neste momento, estaríamos aqui a discutir quantas etapas é que tinha ganho o Marcel Kittel, e que que estavam a ser 9 etapas de 200 km planos, que estavam a ser uma seca, e que tínhamos 3 corredores de equipas continentais francesas a ir para fugas e que mais nada se passava. E este início foi sem dúvida um tiro certeiro, e vamos falar, sei que vamos falar no fim da segunda semana, como já disseste, e que tem por aí também mais etapas que são espetaculares. Quanto à luta entre os dois, eu não me arrisco neste momento a apostar num vencedor. Acho que o Vingegaard ainda tem favoritismo, depois podemos desenvolver e eu apresentar os meus argumentos, mas está uma Volta à França bem renhida.
Achas que esse espetáculo todo que houve nesta primeira semana, e estás aí a dar os parabéns à organização, é mais derivado do percurso ou mesmo até do tipo de ciclista que nós temos, não é? Não, claro que isto é assim, o percurso tem que acompanhar. Se bem que se nós pensarmos no ano passado também, de forma diferente, aquele iniciou na Dinamarca, foi um Copenhaga, bocadinho sim. mais, exatamente, foi um bocadinho mais Mais chato. mais chato, porque também não há muitas subidas lá para os lados da Dinamarca, mas depois, se bem nos lembramos, quando voltamos à França, foi aquela etapa que o Van Aert ganhou, depois a etapa do paralelo, mas acho que a organização está a perceber que tem que ter etapas para movimentar a coisa logo do início e não aquele clássico do Tour de em 9 dias serem 8, é um prólogo e 8 para sprinters. Por isso, claro que o percurso é bem definido, mas quase sempre quando tu tens um percurso destes, eu dou quase sempre um exemplo que é uma das primeiras voltas à França que eu me lembro de acompanhar digamos, com mais consciência de início a fim, que foi a de 2011, que a primeira semana também era uma semana com muita, não tão dura como esta, mas tinha muitas etapas de média montanha e tudo mais, em que houve várias etapas onde naquela altura já o Evans, o contador, disputaram entre si algumas etapas que não eram tão duras como as que estivemos agora, mas que nessa altura já foi uma primeira semana movimentada. Por isso, mas acho que, claro, com Vingegaard e Pogacar eles parece que são de facto um nível acima, mas acho que se tivessem aqui mesmo o Roglic, o Remco, ou aqueles que são os grandes voltistas da atualidade, eles fariam semelhante, digo eu, pelas dificuldades que o percurso apresentava, era convidativo a que até agora houvessem ataques. Podia não ser uma coisa tão elaborada como foi até agora, mas certamente acho que com este percurso, acho que muitos corredores iriam fazer uma boa corrida como temos tido até agora. Sim, nós Eu digo começamos só para logo. acrescentar uma coisa. Diz, claro. Só para acrescentar uma coisa. Eu acho que este percurso inicial ajudou a minimizar o risco de uma grande queda, por exemplo. Todos os anos temos este acontecimento que há uma grande queda no pelotão nas primeiras etapas devido ao nervosismo, e depois são etapas planas, eles andam a grandes velocidades, e acho que este percurso este ano minimizou esse risco porque criou diferenças na geral mais facilmente, e ao criar essas diferenças na geral os corredores andam menos preocupados em manter a sua posição no pelotão, mas mais cientes já da sua posição na Há corrida menos em si. ciclistas com essa preocupação. Exato. Há menos corredores com essa preocupação de estarem bem colocados, por exemplo. Ou, Até logo. Não. Sim. Não, ia dizer, até logo, porque se a primeira etapa foi como foi, que foi uma etapa onde tu tinhas a noção que iriam discutir ciclistas da geral ou os panchards, tu tiras logo ali aquela mistura que acontece de juntar sprinters com ciclistas da geral, que acontece fazendo essa limpeza e não tendo ali os sprinters a preparar o sprint e os ciclistas da geral com as equipas ali a colocarem toda a gente na frente, tu passas para uma confusão muito menor na frente do pelotão. E foi o que vimos naqueles dias de País Basco, que foi acho talvez um dos inícios de tour mais emocionantes que eu me lembro. E também acho que nem vale a pena dizer mais bonito, isso já estamos habituados sempre que o Tour, que há corridas no País Basco, seja a volta ao País Basco, ou mesmo quando o Tour é ali na zona dos Pirineus, estamos habituados a muitas bandeiras vascas e a muito laranja, e fez jus, foi uma partida boa numa região que nós sabemos que adora o ciclismo, e houve muitos portugueses que tiveram também uma oportunidade de ir até lá dar uma vista de olhos, por isso também para nós foi bom. Logo quando saímos do País Basco, começou, embora no País Basco já tenha havido a ação na GC, não houve grandes diferenças, e tu já afloraste aqui um bocadinho isto, David, mas na primeira grande etapa de montanha, Vingegaard assustou-nos a todos enquanto fãs de ciclismo,
e meteu 1 minuto em Pogačar com um ataque a 2 km do topo da subida, numa etapa louca vencida por Hindley, numa fuga muito grande. E o que eu te queria perguntar era se depois aquele comeback no dia seguinte do Pogačar, para além de ter deixado aliviado, como tu já disseste, e de te ter surpreendido, de onde é que achas que isso veio? O que é que pode ter feito com que ele tenha estado tão bem num dia, tão mal no dia seguinte e relançado o Tour? De onde veio não sei muito bem. São coisas que acontecem. Nós lembramos no ano passado, ele também no Col do Granon teve um dia menos bom, que provavelmente o fez perder o Tour, e depois no Alpe d'Huez andou a atacar o Vingegaard. Acho que veio também, não vou dizer um excesso de confiança da Jumbo, porque toda a gente estava naquele dia a dizer que a Jumbo deveria testar para ver se arrumava o Pogačar de vez. Eu acho essas críticas à Jumbo muito giras, porque é mesmo... É o Totobola à segunda-feira. Claro, olhando antes de começar a etapa, o que eles tinham que fazer depois de ver a fragilidade do Pogačar, sim, foi tentar arrumar com aquilo, turma ali. E acho que eles fizeram o que deveria ser feito, tendo a equipa mais forte, tendo os corredores mais fortes, mas ele teve que pôr as cartas em cima da mesa, também os seus trunfos, e felizmente conseguiu dar a volta. É uma nota, foi a primeira vez desde o Tour de 2021 que o Pogačar ganhou tempo ao Vingegaard na estrada, porque ele no ano passado sempre que o bateu foi em sprints, nunca o deixou para trás, efetivamente. Nós tínhamos falado disso no podcast no outro dia, eu depois fui confirmar, o único dia em que ele ganha tempo na estrada no Tour do ano passado foi no dia do Pavé. Do Pavé, exatamente. É um registro um bocadinho diferente. Acho que foi bom, porque começou-se a... Claro que o Pogačar vinha de lesão, poucas corridas, havia... E claro, e o Vingegaard vinha de um Dauphiné onde dominou como quis. Nós dizíamos que o Adam Yates poderia ser alguma coisa, e o Adam Yates também tinha ficado para trás todos os dias no Dauphiné e ficou para trás logo na primeira etapa de montanha. A coisa para mim caminhava muito para... Eu pensava, pronto, agora o Vingegaard hoje meteu 1 minuto, amanhã mete mais outro e eles conduzem o Tour até ao fim. Felizmente não foi assim. Acho que o Pogačar também... Ele disse na conferência de imprensa dessa etapa que ele disse que quando a Jumbo começou a meter a acelerar no Dauphiné, que ele disse no Dauphiné, desculpa, no Tourmalet, ele disse qualquer coisa como hoje tem que ser hoje eu tenho que dar a resposta, senão mais vale ir para casa. Por isso, para além de que fisicamente a coisa lhe saiu melhor, e está há dias, nós sabemos que no ciclismo as coisas às vezes há dias de inspiração, e os próprios ciclistas falam disso, apesar de às vezes nós tiramos conclusões demasiado definitivas do que acontece num ou outro dia, e talvez tenha sido um dia mais inspirado do Jonas Vingegaard na etapa 5, e depois o Pogačar deu a resposta na etapa 6, e a coisa voltamos a ver que vai haver Tour até ao fim, pelo menos assim esperamos. Ele disse mais uma coisa. Pelo menos não ficou arrumado na primeira semana. Não. E já tínhamos tido casos desses recentes e sabemos que te estraga um bocadinho a emoção no restante do Tour. Ele disse mais uma coisa que eu acho que representa muito bem o espírito da maior parte dos adeptos de ciclismo, que ele disse no fim da etapa 6 que estava aliviado, não é? Ou seja, de ver que conseguiu lutar e estar nas montanhas com o Vingegaard. Eu acho que ele próprio tinha as suas dúvidas, ou depois do que se tinha passado na véspera, de conseguir ou não ir lutar pelo Tour. E eu também tenho que dizer que a nível pessoal foi das etapas que me deu mais gozo de ver, porque tive muito medo que acabasse já o Tour, e porque, pronto, eu, contrário a ti, tenho um pequeno enviesamento e torço mais pelo Pogačar do que pelo Vingegaard. Vamos dar aqui a palavra ao Ricardo. A pergunta é simples, mas a resposta se calhar nem tanto. Depois desta primeira semana, quem é que te parece em melhores condições para levar a melhor no final, e porquê? Como vocês explicaram, esta semana teve altos e baixos, ou teve mais para um lado e mais para o outro.
o Vingard dá aquele show na Marie Blanc, a dar 1 minuto ao Pogacar em que 3 km, 2 km, já não sei bem o que é. Acho que é mais para os Mas, dois sim. Isso. Aliás, eles fizeram as contas que eles tinham tirado 1 minuto e meio ao tempo que eles tinham feito em 2020, uma coisa assim, verdadeiramente. Mesmo o Pogacar nesse dia foi mais rápido do que tinha sido em 2020, e 2020 ganhou a etapa, e ainda assim perdeu tempo para o Eles estão a andar de uma maneira ridícula. A maneira como eles despacham o resto do pessoal não tem... É mesmo outro campeonato. Os números que eu estou a fazer é uma coisa do outro mundo. Como eu estava a dizer, Vingard deu esse show no Marie Blanc, depois no Tourmalet Vingard fez o que se esperava, pelo menos o que toda a gente dizia que a Jumbo tinha de fazer, que era atacar o Tourmalet e tentar arredar o Pogacar definitivamente da corrida. Não conseguiu, quanto a mim, por um erro tático na última subida, mas e agora este domingo Pogacar mete mais tempo, ganha mais tempo ao Vingard, ainda que não tenha ganho a amarela ainda. Portanto, eu diria que o momento está no Pogacar neste momento. Quanto a mim, esta última subida de domingo, ou a subida do desculpem, mas eu nunca lembro dos nomes. Puy-de-Dôme. Quanto a mim, enquadrava-se mais nas características de Vingard, por ser altas pendentes com uma subida relativamente longa. Quanto a mim, Vingard não deveria perder tempo a Pogacar nesta subida. Perdeu, ou a perder, podia ser para um sprint ou algo do género. Perdeu, e por isso, quando a mim, Pogacar tem um momento do seu lado e tem um ligeiro favoritismo para o resto do Tour. Mas agora, eu acho, claro, eu acho que o próprio Vingard disse no fim que as minhas subidas ainda estão para chegar, e principalmente o próximo fim de semana, com aquelas subidas dos Alpes, talvez seja a isso que ele se refere, ou também seja uma coisa de querer tirar um bocadinho a pressão, até porque ele continua de amarelo e se formos a ver até agora, lá está, a exibição mais forte ainda foi a dele. Mas está... que eu queria referir. Diz, Ricardo, continua. Era isso que eu queria referir a seguir. Ele disse isso. Claro que são declarações que podem soar um bocado a calma que eu ainda estou na luta, ainda não tenho isto perdido, e não serem que são declarações que ele tem de dar, basicamente. Claro que muita gente antes do Tour dizia que a primeira semana era talhada para o Pogacar ganhar tempo. Portanto, Vingard estar de amarelo será bom, com certeza. Mas esta subida do Puy-de-Dôme para mim era muito característica de Vingard, e o facto de Pogacar tirar tempo a Vingard nesta subida deixa-me um bocado reticente em relação às condições de Vingard para ganhar a moral. Mais que tipo de subida, eu acho que será o tipo de etapa que pode dar a vitória a Vingard. Parece-me que Pogacar sofre mais em etapas duras, etapas de corridas a grande ritmo, com muita montanha, do que num específico tipo de subida. Eu também concordo contigo neste ponto em que dizias que esta subida que se correu no domingo tinha mais a cara de Vingard. Eu também concordo a 100%. Aliás, na semana passada, quando fizemos o PCMcast, dizíamos que o Vingard tinha que dar, ou que achávamos que ele iria tentar dar uma demonstração de força nesta primeira semana, e elegemos esta etapa do Puy-de-Dôme como aquela onde ele iria atacar. Foi antes, mas concordo contigo que se me perguntasse ao início do Tour, entre os dois, quem é que eu achava que ia ganhar tempo nesta subida, eu apontava mais para o Vingard. Mas eu acho mais que fisicamente houve aqui um ascendente também psicológico do Pogacar, não sei se em relação ao Vingard, mas para ele mesmo. Lá está, a tal história de ele perceber isto não está acabado.
O Vingegaard parece, lá está, vou quase bater aqui também num chavão, que é por ele ser dinamarquês e da Europa de leste que parece mais frio, mas não, ele parece mais calculista, robótico, pelo menos. mais robótico e que tem mais as coisas mais assimiladas no sentido é aqui que eu vou fazer as coisas bem. Ele não me parece que vai entrar nunca em desespero, que ele vai saber controlar as coisas, mas o que tu disseste no fim, que quando chegarem a etapas com mais desnível e mais sucessão de subidas, principalmente como é que as que vão acontecer no último fim de semana, ele vai estar muito bem. Mas acho que há também uma coisa que se calhar nós não pensamos. O Vingegaard, na etapa 5, ele fez um grande ataque, sem dúvida, e ganhou muito tempo na subida, mas ele depois também entregou muito no plano. Porque ele ganhou, as contas que o pessoal fez foi que ele ganhou 40 segundos no ataque na montanha, mas ele depois na fase plana ganhou o restante do tempo, ou seja, mais 40, porque ele ganha 1 minuto e qualquer coisa. Ou seja, essa parte plana provavelmente também lhe passou fatura, e nós vimos como ele muitas vezes tentou ali convencer os outros colegas de fuga que ele levava ali, os corredores que ele foi alcançando pelo caminho a também puxarem com ele, e porque ele entregou também ali muito. E claro que às vezes, lá está, nós somos quase tentados a pensar que porque é o Vingegaard e é um fora de série que estas coisas não lhe fazem moça, mas isso também lhe fez muita moça, e ele foi nessa zona plana, ele deu muito e conquistou muito do tempo de vantagem que tem agora. Por isso não é, as contas não se fazem só a subir. E tu referiste aí a características, vamos chamar mais robóticas de Vingegaard, e dele ter muito definido onde vai atacar. Eu acho que esse foi o problema de Vingegaard na etapa do Tourmalet. Para mim, o grande erro de Vingegaard é o ter dado tanto peito ao vento na última subida, depois de não conseguir soltar para agachar da roda. E eu acho que o problema de Vingegaard é que havia aqueles corredores que corriam com o computador de bordo, o Garmin, ou como é que ele se chama, na bicicleta, e o problema de Vingegaard é que corre pelo ouvido. Corre muito pelo que o diretor desportivo diz. Talvez, mas eu acho que nessa não etapa sabe ler 6, tão bem a corrida. Mas eu acho que nessa etapa 6, independentemente dele ler ou não ler, há a tal questão psicológica que falamos, porque a tua equipa prepara o ataque todo, coloca um homem como o Wout van Aert na fuga, destrói o pelotão no Tourmalet. Ele depois, no fim, mesmo que não se sentisse tão forte, acho que ele também não podia dar a parte fraca, não podia passar para a roda do Pogačar. Ele tinha que levar a coisa até ao fim, senão era ainda mais... eu percebo, o lógico talvez fosse ele dividir mais as tarefas, digamos, mas acho que ele não podia dar a parte fraca, ele tinha que assumir ali a frente. Eu acho que a partir do momento em que ele não o solta, eu acho que ele tem de dizer, ok, vou guardar as minhas forças para o que resta, que será o sprint, e pronto, se quiseres trabalhar, trabalha, e tá bom. Porque mesmo que ele não possa dar a parte fraca, ele tem uma corrida para ganhar e está a correr contra um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo, ou um dos melhores de sempre. Portanto, não é vergonha nenhuma não conseguires carregar para o Pogačar. Claro. Tem a pensar que há mais para além daquilo que foi corrido até agora. Portanto, se quiseres trabalhar, tu trabalha. Nós estamos aqui os dois juntos, vamos lutar pela etapa, pelo menos. Eu acho que ele, quando não o consegue descarregar no Tourmalet, acho que deve logo ter passado pela cabeça dele que isto não ia ser a mesma festa da véspera, não é? Porque a Jumbo carregou bem, a subida era mais de encontro a ele. Depois eu percebo perfeitamente que ele faça a tentativa na última subida, mas quando passa a zona dura, até porque a partir do momento que estamos naqueles 5%, que eram os últimos 4 ou 5 km, é mais terreno para o Pogačar. E mesmo eu que estava a ver em casa, quando tu sentes que o Pogačar passou e que não mostrou grandes debilidades,
não era muito difícil de perceber que em algum momento Pogačar ia pelo menos tentar, e o Vingegaard pareceu quase apanhado desprevenido, e aí sim algum excesso de confiança talvez, não na parte de ter posto a equipa a trabalhar, que acho que isso era a obrigação dele, mas no facto de ter mantido o ritmo alto já depois de ter percebido que Pogačar não estava, ou pelo menos estava muito melhor do que tinha estado na véspera. Mas tal como o David refere, Sim. acho que há aqui uma dimensão psicológica Certo. que está a ser muito importante na corrida agora, porque acho que Vingegaard sente que não é tão superior a Pogačar como pareceu ao início ou na Marie Blanc. Eu acho que se também calhar vai fazer diferença por aqui para a frente. Desculpa, fazendo uma comparação com o ano passado, eu não sei o quanto pesa de seres o vencedor do Tour em título. Porque eu acho que no ano passado, por exemplo, o Pogačar carregava muito essa coisa de eu sou o vencedor do Tour, eu tenho aqui um estatuto para defender. Mesmo contra 6 jumbos, eu tenho que mostrar que eu sou o camisola amarela, e na por cima ele era 2 vezes vencedor do Tour. O Vingegaard, acho que também ele terá um bocadinho essa coisa. Não, eu sou o vencedor do Tour, ainda por cima fiz o que fiz ontem. Isto aqui eu tenho que mostrar que a corrida é minha, que sou eu que tenho que sou eu que mando nela. Acho que há, de facto, estes jogos psicológicos vão acontecer entre os dois. Nós vimos acontecer mesmo no País Basco, em que o Pogačar pedia para ele passar, ele não passava, porque lá está, porque do ponto de vista mais racional não faria sentido ele levar a corrida com Pogačar para depois perder ao sprint. E tal como vimos na etapa 9 no Puy de Dôme, onde aconteceu uma coisa que não acontece muito normalmente, e nós a seguir vamos falar dos outros do top 10, que foi haver mais gente a fazer-lhes companhia ali durante boa parte da subida, e houve uma altura em que eles estavam ali lado a lado, a ver, vais tu, quem vai. Há muito uma necessidade de medir forças, e depois também a Jumbo, uma coisa que ainda não aconteceu, e no ano passado eles no fim na primeira semana já tinham vencido etapas, eles ainda não venceram nenhuma etapa, não sei como é que isso está a pesar, quer para o Vingegaard, quer para o próprio Van Aert, porque nós subestimamos, claro que o objetivo principal é vencer o Tour, mas acho que às vezes subestima um bocado o vencer etapas e o quão bom isso é, e que isso também ajuda a moral da equipa. E acho que o Pogačar, por exemplo, no dia em que venceu, acho que é diferente ele ganhar tempo e vencer a etapa, e só ganhar tempo. Acho que vencer etapas nós subestimamos um bocadinho às vezes quando mete os corredores da geral, mas acho que também é importante para esta questão de psicológica e moral que vemos, que estamos aqui também a discutir. Sim, traz sempre um gostinho especial. E uma coisa que até estávamos a falar hoje à tarde é que o facto de aqui na etapa de domingo nenhuma das equipas ter puxado para garantir que a vitória da etapa ficava entre os homens da geral mostra bem que nem eles têm bem a certeza de quem é que está mais forte. Há uma coisa a acrescentar aqui neste duelo, ou podemos falar um bocadinho dos outros 176 ciclistas? Acho que há mais corrida. Os outros também têm lugar, e honestamente está a ficar interessante esta luta pelo pódio. Eles estão os dois de tal maneira separados que dá mesmo para fazer 2 corridas, então acaba por ser interessante. Hoje tivemos 3, tivemos a da etapa, a deles os dois e a dos restantes. Só fica difícil para a transmissão. Exato. Mas hoje até foi bom, porque lá está, como eu disse há pouco, o Hindley, o Rodrigues, os irmãos Yates e o Pidcock na primeira fase aguentaram-se ali com eles quando o Kuss estava na frente. Exatamente. Não foi porque nós nas outras etapas nem dá para perceber como é que os que vão atrás estão, quem é que está melhor, quem é que está pior, porque, exatamente como o Ricardo disse, porque também não vemos muito menos, e é uma das coisas que acontece quando nós falamos às vezes daqueles top 10 invisíveis, é porque aqueles corredores que nunca passam pelo grupo da frente e de repente vais a ver, eles são no top 10. Hoje já deu para ter uma noção quem está melhor, mas puxando atrás, no dia da etapa 5, o que o Jai Hindley e a Bora fizeram pode ter sido um passo muito importante para ele garantir um lugar no pódio, porque
das duas vezes em que ele discutiu o giro, uma foi segunda, outra venceu, claro, o giro, a concorrência é outra, mas ele apareceu na fase final Foi na na terceira última semana que fez as diferenças. na terceira semana, a fazer as diferenças e sempre com os melhores. E se nós formos ver com certo rigor, ele até agora tem estado sempre nesse tal segundo grupo. Hoje perdeu um bocadinho mais tempo para o Simon Yates, o Pidcock e o Rodrigues, mas foi pouco tempo, aliás. Ele até descolou ali bem cedo, mas foi recuperando e tem ali uma almofada de 1 minuto e pouco para o Carlos Rodrigues, que é quarto, que pode lhe dar um oxigénio nesta luta pelo terceiro. Acho que eu já não me lembro de todas as vossas apostas que vocês fizeram na antevisão, mas acho que pela lógica era ali o candidato mais que teoricamente que se apresentava mais forte para ser terceiro. Ele foi mais ou menos confirmando na estrada, ele está sempre no segundo grupo, mas o que ele e a Bora fizeram na etapa 5 é de louvar, e não é a primeira vez que a Bora inventa assim um volte-face na corrida, e para ele fica na história, porque lá está, vence uma etapa no Tour, e é a sua estreia no Tour. Amarela. Veste amarela, e está bem encaminhado, ou bem posicionado para ser terceiro. Eu até apostei no Rodrigues, no podcast da antevisão, para ser terceiro, mas se for o Windley também não fico chateado, porque é um corredor que até gosto. Ele tem esta característica, não é um dominador como os outros, mas em dias inspirados é um excelente corredor. Mas está engraçado esta luta pelo terceiro, ainda por cima com a Ineos a colocar aqui 2 possíveis candidatos a esse lugar. E fazemos assim a ponte aqui para a luta pelo pódio, deixamos os dois aliens um bocadinho mais descansados. Ricardo, concordas com esta análise do David, que o Windley te parece ser o mais bem colocado para ficar no lugar mais baixo do pódio, depois desse move ousado que a Bora teve no dia 5 e que deu muitos frutos? Sim, o mais bem colocado é ele. Ele está em terceiro, portanto tem 1 minuto e tal de vantagem sobre os outros. É o mais bem colocado, de certeza. Agora, ele já perdeu tempo agora na etapa do Puy-de-Dôme. Não sei se é pelas características da subida, se bem que ele já perdeu tempo para vários, Simon Yates, Pidcock, Carlos Rodrigues, Adam Yates, não sei, não foi só um. E pode se tornar complicado para ele, porque a Ineos tem 2 candidatos. O Simon Yates também parece estar numa grande forma, se bem que todos sabemos que o Simon Yates há de cair. Deixa-me só interromper. Tu mais metes uma já o vez Pidcock como hipótese para o pódio? Eu Como meto ameaça? o Pidcock como ameaça, como segundo corredor da Ineos. Ou seja, podem jogar a equipa para tentar meter o Windley fora desta luta, e o Windley e os outros, claro, que o Simon Yates também faz parte da luta. O Adam Yates, coitado, vai estar sempre na sombra de Pogačar, portanto vai ter de jogar com o que sobra, mas eu meto o Pidcock na luta como um sidecar, basicamente. Vai à boleia do Carlos Rodrigues e, claro, a fazer o seu esforço e tem muito mérito no que está a fazer, mas mais como segunda carta da Ineos. Eu não sei honestamente o que é que pode fazer o Pidcock. Se bem que, se nós formos ao ano passado, ele também teve até ao final da segunda semana dentro do top 10, mas nunca a fazer uma exibição como a que fez, principalmente no Puy-de-Dôme. É interessante porque o Pidcock nós sempre o vimos como também como um grande nome do ciclismo, e poderia ser um dominador. E ele está aqui numa posição bem interessante. Eu acho que ele no top 10 parece-me que é bem capaz de ficar, porque eles vão agora, acho que ele já está com essa mentalidade que é para lutar pelo top 10. Claro que pode acontecer
dele numa das etapas mais duras apanhar uma carrada de minutos, como aconteceu, por exemplo, ao Skelmos durante esta semana, porque quase todos estão sujeitos a isso. Sim, é sempre uma dúvida nos ciclistas que nunca fizeram 3 semanas ao mais alto nível até fazerem. Exato. Mas ele já fez no ano passado, e acho que ele no ano passado, com essa experiência, já percebeu naquelas 2 semanas como é que a corrida funcionava, que ele tinha nível para estar nessa zona, por isso acho que ele vai tentar ir até onde der, depende também do que o Rodrigues fizer. Acho que não podemos esquecer que no ano passado, até a queda dele na Vuelta, o Rodrigues e o Ayuso estavam mais ou menos ao mesmo nível. Ora um dia estava melhor ora um dia estava melhor outro. Quando nós entramos para a terceira semana, eles eram vistos os dois como outsiders para o pódio, porque na altura ainda havia Roglic, Mas e Evenepoel. Por isso eu acho que o Rodrigues aparece, não só porque está em quarto, aparece como a maior ameaça ao Jay Hindley para lhe roubar o terceiro. Mas é assim, a Ineos ainda assim é uma das melhores equipas do pelotão, que tem uma tradição enorme em grandes voltas, e apesar deles não terem um candidato a vencer, nós já vimos nos últimos anos que eles ainda sabem bem como fazer as coisas. Às vezes não é para vencer, tem que ser para ser segundo ou terceiro, mas acho que eles ainda vão jogar uma carta para se colocarem no pódio. O Ricardo falou do Adam Yates. Eu acho que o Adam Yates pode-lhe acontecer uma coisa, que é ele ficar ali sempre no top 10, sempre neste lugar que ele está agora, que acho que é quinto. Sim. Acho que até pode acabar no pódio sem nunca ser verdadeiramente útil ao Pogačar, porque nós estamos numa fase onde são quase só eles os dois a disputar, às vezes com o Sepp Kuss a fazer a super exibição deles, mas quando a diferença são 4 minutos que separam esses dois dos outros do top 10, o Adam Yates, ele veste a mesma camisola do Pogačar, mas de resto ele não tem a oportunidade de o ajudar, a não ser que ele agora até o fim da corrida vá ter um super dia, como teve no ano passado o McNulty, por exemplo, naquela etapa onde ele leva a corrida até ao fim. Mas acho que ele corre esse risco de até ser terceiro na geral e nunca estar perto dos outros dois da frente e nunca ser ajuda para o Pogačar, de facto. Sim, a meu ver, o Adam Yates está menos forte que o Sepp Kuss. Só que o Sepp Kuss tem que trabalhar muito mais com o Adam Yates, porque o Adam Yates simplesmente não consegue trabalhar. Basicamente é praticamente inútil no jogo de equipa do Pogačar, se é que há um jogo de equipa. Ele ainda fez naqueles 2 primeiros dias no País Basco, foi quando vimos. Mas lá está. Mas quando o Kuss ou o Kelderman vão para a frente, eles conseguem deixar o Adam Yates para trás. Apesar de lá estar, ele depois fica naquele segundo grupo e fica ali, vai com os outros, depois até recupera a fazer a corrida dele. Está a fazer a corrida dele porque ele também não consegue estar na frente. Sim, eu me dá também sempre a sensação, por exemplo, o Kuss está a 100% e quando rebenta, arrebenta, e tanto que nós se calhar concordamos que ele está mais forte que o Adam Yates e está mais para trás na geral. Também não tem tanto esse hábito de lutar pela geral e de, se calhar nas etapas acidentadas, inclusivamente logo no País Basco terá perdido algum tempo, não tenho com certeza, mas imagino que sim. Mas o Adam Yates dá-me sempre essa ideia de estar muito a fazer a corrida dele. Pode ser que um dia aí alinhe contigo, pode ser que um dia venha a ser útil, um dia específico, mas até agora não tem sido particularmente essencial para aquilo que o Pogačar tem vindo a fazer. Antes de fecharmos aqui a luta pela classificação geral, vou perguntar aqui ao Ricardo 2 nomes que nós ainda não falámos e que havia algumas esperanças, sobretudo em França, à volta deles, de Gaudu e de Bardet, que estão ambos a desiludir e já um pouco longe da luta pelo pódio. Landa também. Desculpa. Sim, Gaudu começou logo mal na parte do País Basco, não sofreu um bocado naquelas primeiras subidas, quando se esperava que tivesse um bocado melhor, porque são subidas que se adequam
às características dele, subidas mais curtas, mais inclinadas. Normalmente são subidas que ele gosta. Ainda assim foi-se aguentando na geral, mas depois chegaram as etapas da alta montanha e já cedeu muito tempo. Cedeu principalmente para Carlos Rodrigues, os que nós falámos, Carlos Rodrigues, Simon Yates, não tanto Pidcock. Pidcock também sofreu algumas vezes, mas Carlos Rodrigues, Simon Yates e Jai Hindley, por causa do trabalho da Bora, principalmente, deixaram o Gaudu um bocado para trás. Eu acho que a principal desilusão mesmo é Landa. Landa prometeu muito esta época, vem de uma época muito regular, ao mais alto nível, e está a ser completamente atrocidade neste tour. Não é, acho que já não é, inclusive, é o melhor corredor da Bahrein, suponho que seja o Pedro Bilbao. O Bilbao, sim, o Bilbao já está à frente na geral. Depois, o Bilbao já está à frente dele e não é o que nós esperávamos de Landa. Este é um percurso que Landa devia estar felicíssimo à partida de ter, ainda para mais começando no País Basco, mas está muito mal mesmo. E neste momento, até a luta pelo top 10 já está tremida. Não sei se ele disse que se no Puigdom não correr bem, que se vai começar a meter fugas e vai por etapas. Não sei se numa fuga consegue reentrar no top 10, mas prometia muito e mais uma vez Landa desiludiu. Desta vez nem ataques houve. Portanto, nem o landismo esteve presente. Passamos agora aos homens rápidos, nos quais houve uma ou duas etapas menos interessantes, mas que a luta final tem sido sempre bastante engraçada, embora o nome vencedor tenha sido mais ou menos sempre o mesmo, com o Jasper Philipsen lançado por Mathieu Van Der Poel a levar 3 dos 3 sprints puros. Depois tivemos Mads a intrometer-se num sprint já com mais algumas dificuldades. Ricardo, esperavas que o domínio fosse tão grande? E quem é que achas que os pode bater daqui para a frente? Eu esperava que a melhor dupla fosse Jasper Philipsen e Mathieu Van Der Poel. Agora, 3 em 3 é algo que não estava toda à espera. Claro que contribuiu para isso a queda de Jakobsen, que para mim à partida era o nome capaz de fazer frente a Jasper Philipsen em velocidade pura. Mas ainda assim 3 em 3 é muita fruta e não é perfeito, basicamente perfeito. Só não conseguiu ganhar o outro sprint que o Mats acabou por ganhar, mas com mais ou menos polémica. É perfeito para as ambições de Jasper Philipsen na camisola verde, para as ambições de Alpecin nos sprints puros. Está a ser basicamente o tour de sonho para esta dupla. O único que ainda conseguiu num dos dias bater Jasper Philipsen foi, como já tinha dito, o Mads Pedersen, num final que se adequava mais às suas características. E passando agora ao David, achas que Pedersen ou até Cocarna podem dar alguma luta a Philipsen na verde, ou isso é uma camisola que já está praticamente encerrada? Não, acho que a verde está encerrada, a não ser que aconteça alguma coisa ao Phillips, mas eu lembro há uns anos, houve um ano em que, naqueles anos em que o Sagan ganhava sempre, que ele caiu e passou quase uma semana só a tentar chegar ao fim e ainda assim ganhou a verde. Por isso ele já tem mais, se não me engano, mais de 100 pontos de vantagem. Volta de 100 pontos de vantagem, é isso, sim. Por isso parece-me complicado, até porque o próprio Cocar, os pontos que ele tem e apresenta-se agora, se não me engano, em segundo na verde, foi muito de 2 dias que ele andou em fuga e sempre a ganhar aquele sprint intermédio. O Pedersen, acho que era preciso o Pedersen começar a vencer etapas em sprints
compactos, algo que ele não tem feito, porque ele, nas chegadas tivemos os sprints ditos normais, ele foi um dia nono, outro dia 10º, foi assim... tem um nono e 2 décimos nas chegadas compactas. Exato, foi assim um descalabro. Acho que ele já ganhou uma etapa. Não sei até... ele nesta segunda semana, depois tem aqui talvez mais uma etapa onde possa apontar. Depois, com os campeonatos do mundo, que este ano vão ser a seguir ao Tour, não sei se ele até não pode acabar por abandonar o Tour para apontar, para se preparar mais para esses campeonatos do mundo. Por isso acho que está entregue para, Pronto. na minha opinião, mas não está podia entregue. estar tudo em aberto, não é? Está entregue. E a branca, mas a branca já estava entregue antes de começar. Mas acho que dificilmente, tal como no ano passado, nós logo para aí em 4, 5 etapas percebemos que dificilmente o Van Aert perderia. Acho que também dificilmente o Philipsen perde, ainda para mais como o Ricardo falou, com o Jakobsen no estado em que está. Infelizmente, depois daquela queda na chegada no autódromo, ele tem sofrido muito para chegar ao fim. Veremos como é que vai ser daqui para a frente. Para fechar aqui este segmento dos homens rápidos, tivemos uma das piores notícias que se podia ter neste Tour, que foi o abandono de Mark Cavendish, ainda por cima quando na véspera tinha mostrado alguma capacidade de entrar na luta e de fazendo segundo atrás de Jasper Philipsen. Eu queria pedir uma palavra em relação a isso, David, uma palavra para Cavendish, e se há alguma esperança ou não dele voltar em 24. Quanto a 24, não sei. Parece haver uma certa... Neste momento, depois do abandono, houve uma certa comoção geral. Há um movimento, não é? Exatamente, para que ele continuasse. Perde-se, de facto, uma das histórias desse Tour. E é engraçado como, se voltarmos a 2021, que foi quando ele venceu todas as etapas que o fizeram igualar o recorde, havia um super segundo nesse ano chamado Jasper Philipsen, e 2 anos depois a coisa inverte-se e é o Jasper Philipsen que ganha todas as etapas. Acho que não sei mesmo. Eu já não esperava que o Cavendish estivesse este ano aqui no Tour a mostrar alguma possibilidade de ganhar uma etapa. A verdade é que ele mostrou nessa etapa de chegada a Nogaro, penso que foi essa, se não me engano, mostrou que ainda tinha alguma possibilidade, mas depende se ele está disposto a esse sacrifício. O Vinokurov disse que a Astana lhe daria mais um ano, depende se a Astana pode fazer algum investimento para melhorar a equipa nesse sentido, mas depois também acontece um bocadinho o que aconteceu agora. Eles fazem pôr todas as tuas armas num corredor que para o ano vai ter, se não me engano, 39. Eles também não têm mais armas, assim é mais fácil decidir. Também é verdade. Mas pôr tudo num corredor de 39 anos é complicado, se bem que a equipa que arriscar e que ficar com isso, o Cavendish conseguir esse feito de bater o recorde, aquela camisola com que ele o fizer ficará eternizada. Por isso poderá valer a pena, mas se nós pensarmos que para o ano já vais para além do Philipsen, que está em grande forma, vais ter provavelmente o Jakobsen recuperado, já tens aí 2 dos melhores do mundo para bater os sprints, a não ser que não sei qual é que será mesmo a vontade também da organização do Tour de ver isso acontecer, e pode dar um percurso com mais hipóteses de sprint, e o que tornaria a coisa mais possível, mais apelativa, mais possível.
estamos para ver o que acontece, dar-lhe etapas mais planas, aquelas etapas clássicas, não é? De primeira semana do Tour. Aí pode ser que a coisa aconteça, mas eu não arriscaria. Pá, a carreira do Cavendish é grande o suficiente para este recorde não ser necessário que E ele já está lá, não é? Eu acho que se faltasse uma para empatar era pior. Exatamente. E depois também tem uma certa poesia em ele terminar empatado em vez de vencer. Porque se ele terminar empatado, fica aquela coisa de ele igualou o Eddy Merckx. Enquanto depois se ele passar, vão começar, ok, o Cavendish passou, mas ele só ganhava etapas ao sprint, o Eddy Merckx ganhava sprints contra relógios, etapas de paralelo, etapas de montanha, e ganhava gerais. Pronto, fica mais essa acho que porque está bem assim, do que eu estou a perceber. tem um miticismo mais engraçado ele empatar, mas aquilo que tu disseste também, a Astana não tem muito futuro, pelo menos do que nos parece, não tem muito mais coisas do que eles. Se não tivessem o Cavendish, ninguém falaria deles neste tour. Ou seja, se eles mantiverem o Cavendish, ganham também um destaque mediático que parece-me que não terão por outra razão qualquer, a não ser que voltem a contratar o Miguel Ángel López, mas pronto. Mas isso já é outra conversa. Dizem que está em grande forma. Se calhar era um melhor negócio para a Astana do que necessariamente para o Cavendish. Ricardo, há bocadinho estavas aí a querer acrescentar alguma coisa? Não, a Ineos vai ao que tudo indica perder Carlos Rodrigues, portanto acho que está na hora de meter aí o Karen Thomas a lançar o lançador. Já resultou uma vez, se derem oportunidades suficientes, se calhar acho que era bonito a equipa britânica a lançar o sprinter britânico para o recorde. Acho que aquilo é bem faladinho, é com os outros sprinters todos a dizerem malta, vá, hoje fingem todos que vêm à luta, mas isto deixa-me passar e pronto. E fica feita bonito para toda a gente. Uma das grandes histórias desta primeira semana foi bastante polémico logo no início em Bilbao. Foi a relação de Wout van Aert com Vingegaard. Isto já estamos aqui a entrar um bocadinho por departamento de Netflix, mas isto no falso plano deu muita discussão, por isso tínhamos sempre que trazer para o podcast, que nós interrompemos a discussão a dizer, pronto, discutimos isto no podcast e logo se verá. E eu já sei mais ou menos a posição do Ricardo, mas vou-lhe pedir que ele explane para vocês. Basicamente o que aconteceu foi o Wout van Aert estava na luta pela etapa, na etapa 2, Lafay ataca e ele na altura fica a sensação que queria que Vingegaard puxasse uns metros só para fechar o espaço e ele poder vencer ao sprint. E Wout van Aert já depois da meta mostrou-se bastante revoltado com a situação. E eu queria perguntar ao Ricardo como é que ele analisou essa situação. Qual é que é a posição dele em relação a esta gestão de vários objetivos e de vários egos dentro da mesma equipa? A minha posição é a posição histórica da modalidade, que é o líder da geral, não trabalha para ninguém, muito menos à segunda etapa. Só se já tiver a geral ganha é que vai trabalhar para alguém. E portanto acho que Vingegaard fez bem, tem mais com que se preocupar, tem outra luta para ganhar, é uma luta que lhe vai sair do pelo, portanto não vai ser nada fácil bater o esloveno, que é o seu rival. Portanto, gerir egos tem que ser a equipa a fazê-lo, não é Vingegaard tentar me preocupar. Agora, se Vingegaard esteve bem nessa etapa, eu acho que cometeu um erro ao não ter trabalhado com o Pogačar para distanciar o resto. Nessa altura ainda não se sabia se o resto estaria ao nível ou não, já se tinha uma ideia, obviamente, mas distanciar o resto e se calhar seria a melhor forma de ajudar até Wout van Aert a ganhar a etapa. Trabalhava com o Pogačar, parava de trabalhar ali a 3 km da meta, Pogačar iria puxar para ganhar a etapa, muito certamente, e se fossem apanhados, a Jumbo vinha descansadinha lá atrás, capaz de ganhar a etapa com o Wout van Aert. Quanto a ele trabalhar para Wout van Aert, para mim estaria sempre fora de questão.
Vingegaard tem mais com que se preocupar. Sim, a minha discussão ou o meu ponto nessa discussão, nós estamos aqui a falar de puxar 300 ou 400 metros, se calhar estamos mais a falar de uma questão de estatuto e de hierarquia dentro da equipa do que propriamente do desgaste desses 300 ou 400 metros. Eu acho que Wout van Aert, do ano passado, deve ter feito das melhores exibições que eu já vi um gregário fazer ao longo de todo o Tour. E como até já falámos aqui, há alguma pressão que pode haver na Jumbo de não ter ainda havido uma vitória de etapa, acho que Vingegaard teria sido inteligente em puxar estes 300 ou 400 metros, dar essa missão, mesmo não tendo essa obrigação. Eu concordo contigo que ele, sendo o líder para a geral e o atual vencedor em título, não tem essa obrigação. Podia ter tirado um peso dos ombros da equipa e Wout van Aert podia se focar inteiramente no trabalho para a equipa. Não que ele não o esteja a fazer nas restantes etapas, mas acho que poderia ter sido inteligente da parte dele e uma boa recompensa para aquele que tem sido um gregário incrível e que pode ser muito útil para ele vencer este Tour. David, entre nós já tínhamos discutido isto, mas agora aproveitamos que temos aqui para também dares a tua opinião sobre o assunto. Não, de uma forma geral, eu concordo com o que o Ricardo disse. Acho até pelo posicionamento que o Vingegaard adotou, não só nessa etapa de San Sebastián, mas depois na de Bilbao, mesmo antes. Ele nunca se colocou próximo da cabeça do grupo, porque a Jumbo levava sempre mais gente e às vezes até pôs o Benoît e tudo a puxar. E o Vingegaard sempre pareceu que ok, vocês podem puxar à vontade para o Van Aert vencer a etapa, mas eu vou-me resguardar ao máximo. Ou seja, ele nessa etapa 2, quando o Lafay atacou, ele nem estava em posição, pareceu-me, para poder reagir. Acho que errou, se calhar, muito mais o Van Aert em não tentar ser ele a atacar, quando ele teve ali a responder a vários ataques, se calhar podia ter contra-atacado e tentar ser ele a distanciar-se e a vencer. Mas essencialmente eu concordo com o Ricardo. Um corredor que está para ganhar o Tour, à partida não vai estar a ser gregário de outros, a não ser que seja uma situação muito excepcional. Se fosse um corredor diferente, sei lá. Se fosse, por exemplo, na Trek, o Skelmos ou o Ciccone puxarem para o Pedersen, são corredores que, pronto, nós estamos a falar agora, eles já perderam tempo, eles até na etapa de sábado ajudaram o Ciccone, mas antes disso, mesmo que eles estivessem dentro do top 10, vencer uma etapa, é normal que eu compreendo que um corredor com o objetivo seja fazer o top 10 ajude para a equipa a vencer uma etapa. Agora um corredor cujo objetivo é ganhar o Tour, vencer uma etapa é assim um bocado menor, a não ser que fosse, lá está, uma situação muito, muito extrema. Se fosse um grupo onde só estivesse Vingegaard, Van Aert e Pogačar, eu percebia que o Vingegaard puxasse, até porque aí o Van Aert batendo o Pogačar roubava-lhe segundos. Agora, ali num grupo tão grande, acho que não faria tanto sentido. Mas acho que é uma não questão, porque depois o próprio Van Aert disse no dia a seguir que foi a emoção do momento e depois ele trabalhou muito já mostrou na estrada, que era o que tinha que mostrar, que não havia grandes azias. Mas claro que ele percebe-se que ele gosta de vencer, está habituado a vencer. No ano passado venceu 3 etapas e acho que em anos anteriores também. Ele vence sempre muitas etapas no Tour, por isso é normal que ele também queira vencer. Mas pronto, mas acho que tudo se vai resolver e talvez ele nesta segunda semana até acabe por vencer alguma. Antes de arrancarmos para a antevisão da segunda semana, ia-te só dar aqui um espaço, David, sem grande pergunta, para tu falar sobre as surpresas, sobre as desilusões deste Tour, ou para dares algum destaque que não tenha cabido em nenhuma das categorias que já falámos. Surpresa, acho que já falamos um bocadinho do Pidcock, não a sua posição, mais as suas exibições na classificação geral. Desilusões, falamos claro de Landa, que foi uma grande desilusão. Ben O'Connor também está a passar bem ao lado. Eu esperava depois daquele Dauphiné que ele estivesse ali no grupo do top 10, mas eu acho que há uma desilusão coletiva. Claro que há aqui um mas, que é a queda de Jakobsen, mas a Quick Step, mesmo o próprio Alaphilippe, que eu esperava que ele naquelas duas primeiras etapas tivesse na discussão, pelo menos da de San Sebastián. A primeira, a partir do momento em que vimos que
o Vingegaard e o Pogacar deixaram toda a gente para trás naquela subida. Percebe-se, mas na de San Sebastián eu esperava que ele estivesse na disputa. Até agora não conseguiu. Também a segunda semana que aí vem é boa para ele. Se pensarmos em fugas, há muitas hipóteses, há muitas etapas acidentadas com hipóteses de fuga. E eu vi aqui um dado durante esta tarde do Raul Banqueri, que é aquele que nós no ano passado todos seguimos para ver os pontos UCI, para ver as equipas que subiam ou desciam, que ele trazia uma nota que durante esta primeira semana a Soudal Quick-Step foi a equipa que fez menos pontos UCI durante esta corrida, o que mostra que de facto as coisas não lhes estão a sair nada bem neste início. Deixa-me só dar também aqui um destaque a uma, não sei se é uma surpresa, mas nós falamos das etapas do sprint. O Phil Bauhaus, que tem estado a um bom nível, ficou 2 vezes no pódio das chegadas ao sprint. Veremos se ele ainda consegue levar uma para casa. A Bahrein bem precisa de uma vitória também para levar algo desse tour, já que falamos na classificação geral as coisas não lhe estão a correr bem, por isso pode ser que até ao final deste tour ele vença uma etapa, o que seria bom para ele, e também seria curioso porque as primeiras vitórias profissionais do Bauhaus, para quem não se lembra, vieram aconteceram aqui em Portugal na Volta a Portugal 2014. Ele venceu a etapa 1 e a etapa 6 desse ano, foram as suas primeiras vitórias em corridas como profissionais, por isso ficava giro também ele agora ter uma vitória no Tour, e também para relembrarmos que o vimos correr aqui em Portugal as primeiras vezes que ele venceu. Temos aqui o fun fact do episódio. Ricardo, queres acrescentar aqui algum nome às surpresas ou às desilusões que o David já mencionou? Primeiro só referir que o Quick-Step não é só a equipa com menos pontos do CI, também a equipa que emilhou menos dinheiro nesta primeira semana do Tour, e eu acho que isso pode pesar um bocado mais no Lefebvre do que... Depois o Lefebvre queixa-se que não tem dinheiro para pagar salários. Exato. Só acrescentar, acho que é a grande surpresa dos primeiros dias, o Vitor Lafay, que de uma maneira ou de outra conseguiu aguentar ataques de Pogacar e Vingegaard, conseguiu ganhar a segunda etapa. Não sei o que é que se passou nas pernas daquele senhor, mas a partir daí foi sempre a descer. Mas naqueles 2 dias ele deve ter preparado muito bem aquelas etapas no País Basco. Eu acho que agora na segunda semana talvez tenha uma possibilidade de aparecer mais. Tem várias etapas que acho que podem ser para fugas. Acho que é uma possibilidade que ele apareça. E ele tirou férias nos restantes dias, deve estar a preparar para alguma coisa, não é? Ou isso estava de ressaca. Não sei. Que a Cofidis não ganhava há 18 anos, se calhar foi festa rija e ele depois já não se aguentou. A Cofidis já não ganhava no Tour há 15 anos. O último tinha sido o Chavanel. Se calhar foi 2008 a última vez. Foi 15. Era há muito tempo já, claramente. Por isso. Passamos agora então à antevisão da segunda semana. Não vamos ter propriamente nenhuma etapa de sprint. Temos 3 etapas logo a seguir ao dia de descanso, teoricamente para a fuga, em dias mais acidentados. E temos 3 etapas com muita montanha na sexta, no sábado e no domingo, que prometem o segundo round deste entusiasmante duelo. David, o que é que podemos esperar nesta segunda semana de Tour? Tu resumiste mais ou menos bem. Eu acho que a etapa 11 pode ser para sprint, haja disposição para isso. A partir em que Clermont-Ferrand, que é a terra do Cavagnat, por isso aposto que ele vai querer meter na fuga nesse dia. Mas as etapas de sprint ultimamente parece que as coisas são, diria, mais ou menos combinadas. Tu percebes que
como é que eu vou dizer? Que o pelotão consente que hoje é para sprint e pronto. Hoje é para sprint. Mas eu gosto muito de dizer, quer da etapa 10, quer da etapa 12, eu gosto quando os caça-etapas têm oportunidades, e porque tem aqui perfis que permitem nós pensarmos numa mistura de vários corredores que podem discutir a etapa. Tu podes imaginar um Matthew Van Der Poel estar na fuga, podes imaginar um Mads Pedersen, o Alaphilippe, o Fred Wright, o Moritz, e veres possibilidades em que qualquer um deles pode vencer etapas. Acho que há incógnita exatamente essa etapa 11, se as equipas dos sprinters vão ou não tomar conta para levar para o sprint. E há também, é uma semana que distribui muitos pontos para a montanha. A classificação da montanha, o Poels tem alguma vantagem, mas tem ali muita gente próxima, o Poels, o Félix Gall, o Tobias Allen Johansson, o Ruben Guerreiro, e não sei, depois da etapa de hoje, nós nem falamos que foi o Michael Woods que venceu a etapa etapa do Puy de Dôme, com uma recuperação espetacular na subida final, onde tirou praticamente 2 minutos ao Jorgensen. Não sabemos se ele também poderá querer entrar nessas contas, porque ele amealhou hoje 20 pontos, e se continuar neste andamento, principalmente as etapas do fim de semana, a 14 e a 15, distribuem muitos pontos, e mesmo a etapa 12 tem ali várias contagens de Sim, segunda 14, categoria. Então, 3 de primeira categoria, uma de categoria extra e uma terceira categoria. Exatamente, há muitos pontos aqui. Veremos o que é que há para amealhar. Nos últimos anos têm sido os corredores da classificação geral a levar para casa a camisola da montanha. Veremos se desta vez foge para um trepador da geral. Um trepador que não seja o vencedor do Tour, que ultimamente tem sido assim. E tenho curiosidade também para ver como é que vai movimentar esta parte baixa do top 10, porque acho que vamos ver nomes como Manches, Bilbao, Pinot, próprio Félix Gall. Não sei se um dia ou outro o Gaudu não se vai tentar imiscuir aí numa fuga para tentarem, no meio da confusão, cavarem uns lugares para subirem na classificação geral. Mas o fim de semana, aquela sucessão de etapa 13, 14 e 15 vão ser dias muito importantes da classificação geral. Acho que principalmente a etapa 15, esta ordem das etapas acho que acaba por condicionar um bocadinho, porque acho que a mais dura é a última, e os corredores podem se resguardar um pouco. Mas há aqui muitas etapas, principalmente para quem, como eu, gosta de ver a luta dos homens da fuga. Vai ser uma semana muito, muito entretida, e vai valer a pena ver aquela primeira hora, porque certamente vai ser muita luta para se formarem as fugas. É isso, estas etapas, sobretudo a 14 e a 15, é aquilo que o Vingegaard se refere como as etapas dele, não é? É subir e descer de início ao fim, montanhas umas atrás das outras, e muito desgaste acumulado. Tendo isso em conta, Ricardo, achas que podemos chegar ao fim desta segunda semana já com o Tour decidido? Tu já sentenciaste o Tour 2 ou 3 vezes, ou já preveste a sentença do Tour 2 ou 3 vezes durante este Tour, e até agora ainda não se verificou? Achas que chegamos à terceira semana em aberto, ou como é que é? Sim. Provavelmente na terça vou-te dar outra sentença. Portanto, prepara-te, Henrique. Todos os dias eu decido que é o vencedor do Tour. Eu acho que no fim desta segunda semana não vai ficar decidido, mas vai estar muito bem encaminhado para um dos lados. Acho que, claro que há a etapa 17, salvo erro, na última semana, que tem grandes subidas. E ainda há o contrarrelógio. Sim, o contrarrelógio. Se bem que o contrarrelógio já não dou assim tanta importância, que normalmente ganha quem está melhor, portanto não há espaço para imprevisibilidade nessas etapas. Mas eu acho que, e neste caso, quem está melhor é quem está melhor na montanha, porque o contrarrelógio é de montanha, portanto
Eu diria que vai ficar muito bem encaminhado por um dos lados. Para qual dos lados? Vais ter de me perguntar depois de cada etapa qual dos lados é que eu decido. Este tour tem esta peculiaridade da segunda semana ser mais dura que a terceira. Não termos ali aquelas etapões a fechar como costuma ser habitual. Algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa à antevisão da segunda semana ou podemos continuar? Acho que, por mim, acho que está tudo dito. Para a semana cá estamos para ver se acertamos em alguma ou não. David, já que é por ti, agora é exatamente para ti que vamos. Como já vem sendo habitual, quando temos convidados, deixamos sempre um espaço livre para ele trazer o tema que quiser para a mesa, para abrir discussão connosco e hoje é o David a ter esse privilégio, digamos assim. Pronto. Eu vou trazer um tema que já fui comentando com amigos e também eu honestamente não sei a vossa faixa etária, mas não deve ser muito diferente das minhas, entre os 25 e os 30. E queria perguntar se esta rivalidade que temos falado aqui durante o episódio todo de Vingegaard de Pogačar, se é a maior rivalidade desde o contador Slack, se é ainda maior que o contador Slack, se temos que ir lá atrás ao início do século então com Ulrich e Armstrong, mas acho que esta é ainda mais equilibrada do que estas duas que falamos. Eu compararia com o contador Slack, porque eu lembro-me quando entramos no Tour de 2010 que era quase unânime que ou vai vencer contador ou vai vencer Slack. E ainda por cima nesse tour houve o Shane Gate para temperar ainda mais essa rivalidade. Mas quando começou este tour eu pus-me a pensar que desde esse momento e depois, curiosamente, depois em 2011 o contador participou no tour, mas ficou fora da discussão da geral. Foi o Slack contra o Cada Levens. Depois de 2012 começou a aparecer a Sky. E agora tivemos um bocadinho de um Pogačar-Roglič, mas em 2010 nós não sabíamos muito bem. Nós estávamos a assistir essa batalha, mas não sabíamos muito bem que ia ser uma batalha, porque parecia que era Roglič que ia tendo o tour controlado e Pogačar era um convidado de honra para ser segundo, mas depois ficámos surpreendidos. E depois, quando prevíamos que esse duelo acontecesse em 2011, em 2021 e em 2022, Roglič acabou por abandonar nas duas vezes. Lá está. E em 2021 não sabíamos que Vingegaard ia ser talvez o grande arquirrival de Pogačar, apesar dele na altura já ter feito segundo. E vi eles podem ir este ano para o terceiro tour em que fazem, e tudo de perspectiva, em que fazem primeiro ou segundo, hora um, hora outro. Por isso acho que podemos estar a caminho de uma rivalidade que vai marcar os nossos dias. Acho que vai marcar ainda mais a idade de espectadores mais novos, porque se nós pensarmos, espectadores adeptos de ciclismo têm os seus 15 anos e eles não viram contador Slack porque já foi há 13. Quem tem 15, 16 anos não viu, não sabe, ou se calhar viu, mas não viu em direto. Ou seja, estão a viver a sua primeira grande rivalidade e ainda por cima, como nós já comentámos, entre dois corredores com estilos completamente diferentes, um irreverente Pogačar e um robótico Vingegaard. Por isso convidava-vos também a divagarmos um bocadinho sobre isto. Lá está, eu faço a comparação com o contador Slack porque é a que eu vi, mas há outras. Eu lembrei-me também, lá está, do Rich Armstrong, que é um bocado diferente, mas acho que esta tem a vantagem que os dois, para começar, os dois já bateram os seus adversários, os dois têm estilos diferentes, e os dois são grandes corredores. Eu ia começar por aí. Ou seja, há dois fatores para mim são muito importantes. É essa questão de irmos já para o terceiro ano
de um 2, digamos assim. E a outra... A não ser que alguma coisa aconteça. Muito estranho, mas dada a superioridade não me parece. E o facto de já terem ganho os dois. Eu acho que isso faz alguma diferença para Andy Schleck e Contador. Ou seja, nós já vimos cada um deles bater o outro. E Andy Schleck, pelo menos na estrada, não é? Acabou por nunca vencer Contador. É esse pessoal de 15 anos que está agora a começar a ver. Invejo essa malta, porque eu, quando comecei a ver mais a sério, levava Cascai. Vocês levam com isto. É bem mais divertido, mas também aviso já que isto não é sempre assim. Está a ser melhor do que é habitual, e até estamos num ótimo timing para termos uma rivalidade destas, até com as hipóteses também que a Netflix poderá abrir, se a ideia deles era lançar como prelúdio para este tour, está-lhes a correr bem. Em relação ao tema da rivalidade, o Rick Armstrong, sinceramente, já não... Se calhar sou um pouco mais novo do que vocês, ou comecei pelo menos a ver um pouco mais tarde. Já não tenho recordações. Para além de que, para mim, uma rivalidade, quando ganha sempre o mesmo, não, acaba por não ser assim tão rival, não é? Mesmo que o outro seja sempre o principal contender. Adversário. Mas ganha sempre o mesmo. E acho que tem muito esse lado. São dois ciclistas nos dois blocos mais fortes. São claramente, de longe, mais fortes do que todos os restantes ciclistas para grandes voltas. E eu, sinceramente, acho que aquilo que me deu a etapa 6 foi exatamente isso. Foi perceber, ter a certeza que mesmo depois de já termos visto o melhor Vingegaard, quer o ano passado, quer na véspera, aqui foi exatamente perceber, ok, Pogačar, em dias muito duros, com muita montanha, também tem capacidade de dar Vingegaard, de ganhar tempo a Vingegaard, e isso mostrou-nos que vamos ter rivalidade para muitos anos. É verdade que nós já esperámos domínios de vários ciclistas e depois isso acabou por não se verificar. Contadoras, houve uma altura que parecia que ia ganhar sempre. Bernal, quando aparece, também se teve um pouco essa ideia. E quando o Pogačar ganha aquelas duas primeiras tours, e quando começa o tour passado da maneira que começou, deu muita sensação de ele um dia destes vai virar vilão, porque a malta vai se fartar que ele ganha sempre. Toda a gente o adora, mas vai haver uma altura que se vai cansar. E é por isso que eu, mesmo não adorando o Vingegaard, sou-lhe muito grato, porque se isto ganhasse sempre o Pogačar, acabava por se tornar chato, e termos um rival à altura torna as coisas muito, muito mais interessantes. Para finalizar, desculpa, só para estar respondendo diretamente à pergunta, sim, do tempo que eu vejo e acompanho seriamente ciclismo, acho que para mim é o melhor duelo e a maior rivalidade. Falta-lhe um bocadinho de pimenta ainda fora da bicicleta, mas acho que isso também chegará com o tempo. Mas sim, será o maior duelo que eu acompanhei contemporaneamente, digamos assim. Diz, Ricardo. Bem, do meu lado, na estrada, sim, obviamente que é a maior rivalidade, até porque na história recente não tem havido grandes rivalidades, só foi o Contador e o Schleck, e foi só 2 anos no Tour, também não foi um grande período de tempo, ou 2 ou 3, já não sei, mas rivalidade, nenhuma bate Contador Armstrong na Astana. Sim, mas isso foi, lá está, mas isso foi uma rivalidade mais bastidores. Exato, do que desportiva. Mas o Ricardo gosta de ter sangue, pá. É isso. Nenhuma bate essa. Vamos atacar o Contador no plano por causa das bordures, o Contador a marcar a posição na montanha quando o Armstrong está à frente da geral. Isso para mim é que é o ponto mais alto do ciclismo. É metade da equipa para um lado, metade da equipa para o outro. Isso para mim é que é. Agora são todos bem comportados, pá, não tem graça. É. Ias dizer alguma coisa da vida em relação à do Armstrong com o Contador? Não, estava a dizer que foi mais, lá está, foi mais de bastidores. Aliás, aquele ano, 2009, foi um build-up até ao Tour, porque o Contador, acho que ele perdeu no Paris-Nice na altura, porque houve uma etapa em que ficou a pé e o Armstrong veio mandar umas bocas, ou seja, a coisa foi-se construindo também nesse sentido. E depois o diretor desportivo era o Brunel, que era o diretor dos tempos áureos do Contador, e dizia-se que havia preferidos e que o Contador não podia ter, não deixaram levar os gregários que eram mais próximos a ele, e foram só
os gregários do Armstrong, foi o Leifheimer, o Kloden, se não me engano também o Horner e na altura o Contador queria os espanhóis, queria o Navarro, queria isso. Mas lá está, mas foi uma batalha mais de bastidores. Acho que Schleck e Contador foi mais na estrada, apesar de Contador na estrada acabou por vencer, depois o 2010 foi retirado, sabemos porque foi, e houve essa pimenta da corrente que ainda hoje, se eu falar com alguns amigos, provoca discussões, por isso fica... Acho que ao contrário do que disseste, Henrique, acho que não ser que alguma coisa de muito extraordinária aconteça, que não vai haver nada de... nenhuma grande polémica entre eles dois. Eles parecem... Pois é, isso estava a dizer. O Vingegaard e o Pogacar tipos muito cabeça no sítio. Aliás, o Pogacar é tipo... O Pogacar é o gajo popular da escola, porque ele dá-se bem com toda a gente. Aquele tipo e mesmo quando perdeu manteve a postura, que é uma coisa às vezes quando se está a ganhar sim. É mais fácil ter essa abordagem. É mais fácil. Não, ele é o tipo popular da escola. Então, e qual deles era mais provável de atacar quando o outro soltasse a corrente? Não sei. Acho pouco. Não estou a ver nenhuma. Eu acho que nenhum fazia, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Qual é que era mais provável? Pá, eu acho que. Eu também não me quero. Mas eu acho que. Agora no lugar do Contador também. Não, no lugar do Contador, tu quando estás atrás e quando tens aquela. Quando sentes a pressão. Tu dizes que não viste nada. Eu não vi. Eu já ia atacar ali. Eu não vi nada. Acho que o Pogacar não fazia muito isso. Acho que é mais rápido acontecer com o Vingegaard. Ricardo, queres também dar resposta a esta difícil pergunta? Não sei. Acho que nenhum dos dois tem o espírito competitivo. Tem essa aura. Acho que o Contador tinha aquela... Também porque sofreu na pele com o Armstrong e essa coisa toda. E criou ali um espírito competitivo, né? que não havia muitos no ciclismo na altura. Então agora até vou dizer o outro. Eu vou dizer que é para o Pogacar. Não sei. Mas acho que chegámos à conclusão que nenhum deles tem o perfil propositadamente nenhum deles tinha esse perfil. Sim. Nós, ano passado, inclusivamente, tivemos um momento até de Vingegaard de esperar depois da queda, mas isso também, taticamente, podia-lhe ser benéfico, por isso não é por aí, ele já tinha o tour mais ou menos controlado. Acho que também não é muito... São situações diferentes. Completamente diferentes. Como sempre, vamos fazer aqui a nossa secção de hot takes para a segunda semana, ou pelo menos para o que resta da volta à França. Um ou dois dos que fizemos na antevisão do Tour já foram por água abaixo, por isso também temos aqui algumas oportunidades para nos redimirmos. E vamos começar pelo David. Eu não sei se é muito Olha, que isso costuma dar sempre polémica. Hoje não estão cá os principais intervenientes da polémica do que é ou não um hot take. Não, porque isto, na antevisão, quando eu disse que o Carlos Rodrigues era o meu candidato a terceiro, era um hot take, porque ninguém apostava nele. Agora parece que já não é tanto, mas eu quero reforçar essa posição que disse na antevisão do Tour lá no PCMcast, Carlos Rodrigues para terceiro, até para validar a minha opinião da altura. Mas não sei muito bem o que dizer. Eu vou apostar num vencedor de etapa talvez para esta segunda semana, para ser uma coisa diferente. Eu ia te dizer que essa do Carlos Rodrigues só passava porque eras convidado. Agora é fácil. Não dava. Agora é fácil, não é? Agora é fácil, mas há 2 semanas não era quando eu disse. Que antecipaste antes do resto da malta. Sim, exato. Eu acho que antes do Tour era um hot take, ou pelo menos perto disso, sim. Eu vou dizer que o Skelmosy vai ganhar uma etapa durante esta semana. Não sei se conta como hot take. Isto para os convidados conta tudo. É isso já baixo. Ricardo. Não, mas sim, Skelmosy ao ataque não me surpreende, mas penso que ele nunca ganhou numa grande volta. Nunca ganhou. Por isso também seria, dado que os objetivos da geral dele acabaram por sair furados, até ver, seria uma boa maneira de salvar o seu Tour. O Tour. Ricardo,
Eu também vou num vencedor de etapa. Eu digo que o Clément Berthet vai ganhar no Gran Colombier. Pronto, para tu veres o nível, David, estás a perceber como é que esta malta trabalha? Mas ó, o Clément Berthet, nós falamos tem sido um dos nomes mais surpreendentes ele na etapa 5, em que o Galo esteve em fuga, ele trabalhou bem para o Félix Galo. Exato, e hoje também fez uma. E ele está ali no top 20 da geral, se não me engano. 21º. Estava quase. Está à entrada. O meu hot take é para contrariar o que o Ricardo já disse anteriormente neste episódio. Landismo vive. Mikel Landa vai vencer uma etapa, vai recuperar tempo na geral e ainda vai fechar top 5 com o fim desta semana e com a terceira semana. Mikel Landa vai recuperar e vai voltar a fazer sonhar os landistas. Se acabar em quarto é perfeito, não é? Mas não sabemos se dará para tanto. Mas pronto. Acho que todos aceitamos isso como um hot take. Claro que sim. Eu tenho que dar o exemplo. Eu gosto de criticar os hot takes dos outros, tenho que dar o exemplo. Mas é um quentíssimo esse. É daqueles... Para isto envolver o Landa também nestas histórias é assim meio... é também jogar baixo, porque é sempre um nome que apela ao coração dos adeptos. Sim, e traz-me uma certa tristeza. Tinha bastante expectativa para esta época. Porque à pala de toda essa brincadeira cá à volta do Landa, uma pessoa acaba por ganhar um certo carinho e eu depois gostava de saber o que é que acontecia se ele ganhasse. O que é que a malta fazia, não é? Porque ele depois efetivamente está muito... A piada está ele nunca ganhar. Por isso é que eu gostava de ver o que é que acontecia se ele ganhasse. Mas pronto, também não vai ser este ano, claramente. Mas ainda tenho alguma esperança que não seja tão mau como está a aparecer até agora. Passamos ao nosso espaço de quiz. Vamos aqui testar os conhecimentos, ver se entalamos o David ou se ele nos ensina umas coisas. E vamos começar com o Ricardo. Então, pronto, eu arranjei esta opção, como sempre. Espero que não seja demasiado fácil. Mas neste tour tivemos o Vitor Lafay a ganhar na primeira semana, um francês, e a minha pergunta era quem é que foi o último francês a ganhar na primeira semana sem ser Alain Philippe? Eu já estava aqui lançadíssimo. Alain Philippe era fácil. 21 era fácil. Não conta. Mas já foi há mais tempo ou tu nem é excluíste o Alain Philippe? Ai, nem é bem francês? Tu trazes sempre estes problemas. Nem é bem francês isto. Mas eu acho que sei. Chavanel em 2010. Não foi há muito tempo. Chavanel em 2010? Foi mais recente? Mais recente. Demar? Aliás, depois de Chavanel, já para aí 3 franceses sem ser Alaphilippe ganharam. Demar ganhou a etapa no Tour. Mas ainda Demar há um mais recente que Demar. Há 2 mais recentes de Demar. Ok. Lista aleatória que tu encontraste nesse artigo de franceses que ganharam na primeira semana do Tour. Nance Peters, exato. No Tour de 2019, não tinha ideia de ter sido na primeira semana. Ele ganhou tipo etapa, deve ter sido a etapa 8, portanto, que foi um sábado. É isso. Que ele estava na fuga e ganhou vindo da fuga. Na primeira semana, no penúltimo dia da primeira semana. Exato. Porque quando nós pensamos na primeira semana, pensamos logo no início. Etapas, sim, claro. Exato. Não, e pensamos logo ali no início. Mas só para tu disseste que ia ser fácil, depois começaste com a pergunta e eu. A sério que ele vai perguntar isto? Tipo, isto foi lá Filipe o ano passado, há 2 anos. E depois tu metes aquela cajadada só no para fim. Completar. Só para percebermos. O Guilherme também ganhou. O Guilherme depois de deixar. Sim. Ganhou uma vez no Muro da Bretanha. Exato. E já não estou a encontrar aqui o Demar. Mas o Demar, no ano do Demar havia um outro. Vocês devem ser bons para ficar os dois a discutir estas coisas. Porque o Ricardo diz que ganhou o Vilarmoso e tu, sim, no Muro da Bretanha, no ano não sei o quê. O Ricardo já me impressiona sempre. Foi. Com a sua capacidade. Eu lembro que foi no Muro, assim, mas já não lembro qual é que era. Mas o David é forte em localidades e tudo. Ele já esteve aqui a exibir esse skill. Eu não tenho esse saber onde é que acabou exatamente sempre. Não me recordo muito por aí, recordo mais pelo momento em que Demar foi o... Diz, Ricardo. No ano do Demar foi o Calmejean. E o Calmejean. Também ganhou.
O Calmejean ganhou também, foi uma Diz lá etapa 8 ou diz lá 9. onde é que foi. Opa, Foi eu não sei, foi, se não me engano, Station de Russe, que também o Chavanel também tinha vencido lá, em 2010. Isto é outro nível de enciclopédia. Ricardo, estás Não, mas Exato. eu etapas de montanha sei mais ou menos. As do sprint, como é óbvio, não sei onde é que Mas elas acabam. As de montanha acidentadas sei mais ou menos. Exatamente isso. 2017, etapa 8, Estação de Russo. Na off-season vamos fazer uma edição especial, Quem Quer Ser Milionário, com o Ricardo contra o David. Com estes quizzes. Olha, Acho está que bem não vou lá. pensado. Pá, Está na engraçado. off-season um gajo tem que arranjar conteúdo. E eu acho que podem impressionar a malta. Os dois com as mãos à vista, não há computador. E vamos embora. David. A minha pergunta, batendo num tema que nós já falamos durante o dia de hoje, está a ser um tour para esquecer para a Quick Step. Agora sou da Quick Step. E a minha pergunta é: quando é que foi o último Tour de França em que a Quick Step, a estrutura da Patrick Lefebvre, não venceu nenhuma etapa? 22 Jacobsen, 21, 20 e 19 Alaphilippe. Pelo menos, está bem, pronto, mas pelo menos 18. Quem era o sprinter na altura? Gaviria, talvez. Houve o Kittel, mas isso é antes ou não? Sam Bennett. Sam Bennett, 18 faz a verde, por isso 18 também não pode ser. O David está a olhar para mim com um ar que se isto vai isto é muito mais antigo que isso. Ainda vamos demorar. Isto é muito mais antigo. Antigo que isto. Para ele dizer estrutura da Quick Step. Não, mas já se chamava Quick Step. Atenção, já se chamava Quick Step. Aliás, isto já se chama Quick Step há muitos anos. Depois entre os anos do Kittel, que é ali 16, 15 e 14. 17, eu acho que houve um ano que eles foram com o Gaviria ou com o Viviani e não ganharam nenhuma. Mas eu não sei se depois ganharam alguma na fuga. 17, David. É o meu primeiro take. Não é mais para trás. Ricardo, bora, carrega. Tu é que és a nossa... Tens que vir a nossa representação. Não sei. Também houve o Tom Boonen, portanto, mais para o início de 2010 também não deve ter sido. Eu não faço a mínima ideia. Em que estás? Vocês estão ali no meio. Foi em 2012. Nesse ano não venceu. Depois eles foram venceram com Trentin, venceram com Cavendish, venceram com Kittel, com Viviani, também com Alaphilippe, como disseram várias vezes. Mas no ano de 2012 eles não conseguiram nenhuma etapa. E aliás, 2012 e curiosamente em 2011 também não venceram nenhuma. Era uma altura que eles estavam um bocadinho mais em baixa. Que equipa é que tinham nesse ano? Em 2012? 2011 a equipa deles era mesmo assim mais fraquita. Eles levaram, deixa-me ver, se eu encontro aqui rápido, mas sei que, por exemplo, não levaram o Boonen. Eles levaram Chavanel, levaram Boonen, mas desistiu. Ciolek, Kevin De Vert, Dries Devenins, Eddie Engels, Jerome Pinot, Gerd Stigmans e Niki Terpstra não venceram com nenhum deles, até porque o Boonen abandonou. O Chavanel em 2010 tinha vencido 2 etapas e até vestiu de amarelo, mas depois não conseguiu repetir o feito em 2011. E em 2012 eles, nessa altura, já foi o primeiro ano em que eles eram Omega Pharma Quick Step e até tinham tido uma primavera onde o Boonen tinha vencido tudo, mas eles foram sem Boonen, levaram Leifheimer, Chavanel, Kevin De Vert, Dries Devenins, Bert Grasch, Tony Martin, Jerome Pinot, Martin Velitz e Peter Velitz, também não venceram nenhuma etapa. O Tony Martin também, na altura que era um dos melhores contrarrelogistas, também desistiu cedo, se bem que naquela altura ele andava a perder todos para o Bradley Wiggins, mas foi em 2012 a última vez que eles não venceram nenhuma etapa. Depois eles começaram ali a contratar mais sprinters. Em 2013 eles já tinham o Cavendish. Exato. Em 2013 eles já tinham o Cavendish e depois aí foi não sempre vendedora. Cavendish, Kittel, depois quando chegou lá Filipe, Tony Martin também acho que deve ter vencido por aí, mas pronto, foi nesse ano. Os famosos irmãos Velitz, que são os verdadeiros campeões eslovacos.
Havia um deles que era muito forte no Pro Cycling Manager. Eu adorava numa das versões que eu jogava quando Era o Peter Velitz. 80 e tal Houve nas colinas. foi Ele pódio era fortíssimo. numa Sim. volta. Foi o Peter Velitz. Pois. Agora... E o Levi Lifeheimer na Quickstep. Desculpa, Henrique, mas o Levi Lifeheimer na Quickstep também é uma coisa que eu já não me lembrava. E pronto, assim o David veio aqui para nos encostar à parede e nós desiludimos. Não alcançámos, não conseguimos chegar lá. Eu tenho aqui o meu quiz, é um bocadinho partido em vários, mas tudo à volta do mesmo tema. Este tour avizinha-se bastante equilibrado. E eu queria-vos perguntar, antes de mais, isto depois vai partir em outras perguntas, mas pronto, se vocês sabem, e eu acredito que saibam, qual o tour com menor distância e qual é que foi entre o vencedor e o segundo classificado? Essa todos sabem. Então diz que é para o Ricardo estar a pensar, assim diz já, e parece que nós precisamos muito. É o famoso tour de 89 entre Greg LeMond e Laurent Fignon. O tour de 8 segundos e passa a publicidade. O PCMcast fez um episódio histórico sobre esse tour, por isso podem ir ao feed do PCMcast. Foi lançado no fim do ano passado, lá em dezembro, onde eu me juntei com o Pedro Fragoso, que também é um ilustre podcaster da praça, e relembramos esse tour. Aliás, aprendi muito sobre esse tour à conta desse episódio. É o tour que é ganho num contrarrelógio devido a uma bicicleta completamente nova, não é? Eu não digo que ele gosta de polémica. Sim, ele gosta de sangue. Nós também desmistificamos um bocadinho esse Queres ver essa pergunta respondida? Vais ouvir o podcast especial sobre essa. Mas o contador sueco tem um ano assim muito perto de. Também com uma diferença muito pequena. No total da história da Volta à França, tivemos 10 tours decididos por um minuto, por um minuto ou menos. 5 deles foram já no século XXI. Quais foram? Contador Schleck. Queres dizer o ano? Houve um. Não. 2011. Não, deve ter sido 2010. Porque 2009 o contador ganhou com grande vantagem. Tem que ser 2010. Não. O da corrente. Não? Não. Pronto. Deixa-me ver. Houve um que foi o Froome com o Uran. Deixa só fechar tens razão, mas o do contador foi 2007, 23 segundos sobre o Cada Levens. O Cada Levens, ok. Cada Levens, ok. Quantos é que tu disseste que foram? Ou seja, dos 10 que há na história do Tour, 5 deles foram já no século XXI. O Ricardo já disse o segundo, que é o Froome sobre o Uran, 54 segundos. Uma das edições mais boring da Volta à França, em 2017. Então, 2017, não? 2017, exatamente. Sim. Faltam 3. 18 não foi. Eu vou arriscar que 19 o Bernal ganhou com menos de um minuto para o Geraint Thomas. Não deve ter sido muito mais, mas não. O do Armstrong, com certeza. Não. Sim, o Armstrong deve ter algum. O Armstrong não deixava deixar a luta. Para além de que isso não está nos registros. Até porque... Exato, até porque ele não ganhou nenhum, não é? Então restam poucos, não é? Sim, não restam muitos. Um deles é bastante recente. Mas Bem, o do ano passado não foi. O Pogačar-Roglič? Pogačar-Roglič é 59 segundos. Foi por menos? 59 segundos. Ok. Ele ganhou-lhe muito tempo, mas ele já vinha um bocado de trás também. Ou seja, 3 só faltam 2. São os nomes menos óbvios. Eu vou arriscar talvez o do Sastre. Ele ganhou por mais de um minuto, acho. Não? Não, o do Sastre é um deles, exatamente. Então depois só resta o do Pereira. Exatamente. Está certo. Então vá. Esta foi mais. Quem é que ficou em segundo no do Sastre? Foi o Evans. E no do Pereira? Foi o Kloden. Eu estou com esta confiança toda, mal está lá em casa só para saberem que eu estou a ver isto no computador. Não, o Landis ficou em primeiro e depois... O Landis ganhou, sim. Sim, mas pronto, dos que conta. Eu acho que foi o Pereira. Acho que foi o Kloden. Do Landis. A foto do pódio do Pereiro é Landis, Pereiro, Kloden. Certíssimo. Muito forte. Portanto, o Landis é terceiro. Não, o Landis ganhou e depois passou para o Pereira. Sim, o Pereira passou para primeiro, o Kloden para segundo.
Exatamente. E pronto, e assim temos os 5 Sim, sim, sim. as 5 grandes voltas deste século. É engraçado, tem 100 edições, metade das decisões por menos do que um minuto foram nos últimos 20 anos. Nem isso, menos nos últimos 16, 17. Faz algum um sentido certo que as corridas sentido. loucas que eram de antes, Se não é? pensares... Exatamente. Antes de fecharmos a pergunta das perguntas, já fechámos assim a antevisão ao Tour. David, quem é que ganha o Tour? Continuo a defender Vingar. Ricardo. Eu amanhã pergunto outra vez, mas hoje tens que dar uma resposta. Dizes que todos os dias muda. Hoje eu digo que é o Windley. Hoje eu digo que é o Este Windley. rapaz gosta mesmo de ser do contra. Eu também mantenho a minha aposta desde o início do Tour e vou com Pogačar. Terminamos assim mais um episódio do podcast Falso Plano, aqui na fase especial sobre o Tour. Voltaremos para a semana com o rescaldo da segunda semana e a antevisão da terceira. Mencionar o nosso blog, onde nos podem seguir, ver as nossas antevisões às etapas diariamente, artigos especiais sobre as grandes voltas. Depois fazemos também o acompanhamento da Cycling Fantasy App e do Velo Games, falsoplano.ghost.io, no Twitter, YouTube, Spotify e no Apple Podcasts. Durante o Tour vamos continuar a fazer os podcasts semanais e vamos também ter as antevisões diárias que podem encontrar nos sítios já referidos. Agradecer ao Ricardo, agradecer especialmente ao David a disponibilidade e a simpatia de ter vindo aqui connosco. E muito obrigado a todos. Um abraço e até para a semana.